quando fizermos este movimento aqui, que nós chamamos de pitch, que é um movimento em torno do eixo Y, que o eixo Y está nessa direção aqui, ou seja, estamos rodando em torno do eixo Y, esse é o ângulo de pitch. Agora, quando estamos fazendo em torno do eixo Z, conforme já explicamos, se você considerar que o eixo Z é para cima e a rotação em torno dele é este movimento aqui, que nós chamamos de yaw. E quando temos no eixo X, digamos que o eixo X esteja apontado para frente do robô, quando ele faz esse movimento aqui angular, nós estamos dizendo que ele está fazendo o roll, o movimento angular em torno do eixo X. Então, para esse movimento aqui, nós chamamos de pitch, yaw e roll. Agora nós vamos calcular os movimentos de pitch e também os de roll, que é em torno do eixo X. Então, para a gente calcular o movimento angular de pitch, nós vamos usar a seguinte equação. Nós vamos criar uma variável do tipo double, e ela vai ser nomeada como pitch. Nós vamos usar a função trigonométrica arco tangente. Aí você vai abrir e fechar parênteses. O arco tangente, ele vai calcular o ângulo quando se tem um triângulo em que você sabe quais são os valores do cateto oposto e do cateto adjacente. Ou seja, aqui, no nosso caso, nós vamos usar o cateto oposto como a aceleração em x. Então, como o nosso cateto oposto será a nossa aceleração em x, nós vamos dividi-la pela aceleração em z. Porém, temos um pequeno problema. Nós estamos contando que o z sempre vai estar na vertical. Então, para a gente conseguir calcular qual que é o ângulo em pitch, nós temos que usar as acelerações em x e em z. Como o nosso eixo y ele está na horizontal em relação ao plano em que estamos medindo a aceleração medida nele sempre vai ser zero. Aqui, neste caso, nós vamos usá-lo para saber qual que é a real inclinação do eixo z. Então, para isso, nós vamos fazer a seguinte equação aqui no quociente dessa divisão. Nós não vamos dividir apenas pela aceleração em z, nós vamos dividir pela raiz quadrada do quadrado da aceleração em y mais o quadrado da aceleração em z. Então, vai ser a aceleração em y vezes a aceleração em y mais a aceleração em z vezes a aceleração em z. Nós vamos entrar em mais detalhes na próxima aula sobre essa equação. Agora nós vamos implementar isso aqui e tudo isso nós vamos multiplicar pela seguinte constante, não nos esquecendo de colocar o ponto e vírgula. Então, depois de calculado o ângulo de pitch, ou seja, em torno do eixo y, nós vamos imprimi-lo no plot e ver de forma gráfica esse valor. Então nós vamos vir aqui, vamos copiar essa linha e vamos colocar aqui, ao invés do giro em z, a nossa variável pitch. Vamos comentar todas essas outras impressões na serial. Estão todas comentadas e rodar para a gente conseguir ver se está medindo corretamente o ângulo. Vamos antes fazer uma verificação. Ok, não deu nenhum problema. Então nós vamos descarregar na nossa placa Arduino. Agora que a gente descarregou, vamos abrir o nosso plotter serial. Se caso não aparecer nada, você fecha e abre novamente. Então tá lá. Estamos medindo um ângulo de menos 39 graus, ou seja, se a gente vier aqui e colocar ele em 45, nós vamos ver que ele está medindo realmente 45 graus. Se a gente vier e movimentar até chegar no zero, nós podemos observar que ele está no zero, conforme esperado. Agora, se a gente movimentar ele nesse sentido aqui, nós vamos medir 45 até a gente chegar no 90. Agora, se a gente continuar girando, nós vamos voltar para o zero. E aí ele vai continuar agora, medir só que de forma negativa, até menos 90. Então, que para a gente só importa este movimento aqui, então tá lá. Estamos medindo o ângulo. Para vocês conseguirem observar com um pouquinho mais de detalhe, eu vou colocar aqui esse transferidor. Ele tem que estar no eixo Y. Quando eu colocar ele para cá, em 45, 45 está nessa linha aqui, ó, nessa linha maior aqui. Nós vamos observar que realmente está em 45. Agora, ao contrário, aqui é o zero, quando a gente está marcando 90. Então, quando ele está em 90 graus em relação a esse plano aqui, medindo 0 graus. Como vocês podem ver, ele está bem retinho. Então, se a gente inclinar para cá
nós vamos medir um ângulo positivo, e se a gente inclinar para o outro lado, um ângulo negativo. E o 0 é quando ele está em pé. E é isso que a gente vai usar para fazer o controle. Nós vamos sempre tentar equilibrá-lo com o ângulo 0. Então concluímos mais uma etapa. Agora nós já conseguimos medir o ângulo em relação ao eixo Y. Na próxima aula nós vamos implementar a medida em relação ao eixo X, que é esse eixo aqui, que é o Hall que nós chamamos.